Pois bem, são 18h15, como prometido, vamos começar, né? Hoje eu trouxe a minha aguinha, porque da vez passada eu não trouxe água, fiquei de goela seca. Então antes de começar, vou tomar logo água aqui para deixar tudo no esquema já, tá? Então, pessoal, como eu também já adiantei na semana passada, na terça-feira passada, terei uma sequência de três lives para tratar somente dos sinais de pontuação, tá? Então, essa é a segunda e também já tinha adiantado isso, vou tratar exclusivamente do uso da vírgula, tá bom? Por que falar exclusivamente da vírgula? Por dentro desse conjunto aí de sinais de pontuação, a vírgula é que tem aí, digamos, uma quantidade de regras um pouquinho maior, tá? Então, há situações em que nós devemos utilizar a vírgula, há situações em que nós não devemos utilizar essa vírgula, tá? E como saber disso, já que são tantas regras? A primeira estratégia que você precisa ter na sua mente para facilitar essa utilização tem a ver com a leitura. Eu bato nessa tecla nas salas de aula, com os estudantes que eu tenho contato mais próximo, leitura. Tá? Se você tem o hábito de leitura, obviamente você vai entendendo isso visualmente. Tá? Eu costumo fazer um paralelo e lembro muito das palavras que nós conhecemos, né, daí da nossa vida. E eu utilizo em sala de aula a palavra exercício. Né? E se nós fôssemos escrever exercício da forma que nós falamos, seria uma doidice, né? Vocês devem até imaginar aí. Talvez colocar um SS, no lugar do X escrever com um Z, afinal de contas, né, o som é Z, exercício. Mas por que nós não escrevemos exercício dessa forma? Com Z, com SS e tudo mais. E escrevemos com X, com 2 Cs, né, o acento agudo lá em uma das letras I. Porque primeiro nós olhamos essa palavra, primeiro nós nos familiarizamos com essa palavra. Só depois de um tempo, aí quando nosso conhecimento já está um pouco mais maduro, é que nós passamos para as regras. A mesma coisa funciona com qualquer conteúdo, qualquer assunto de língua portuguesa que você tiver interesse em estudar, o primeiro passo é manter um hábito de leitura. Tá? E você não precisa também ler um livro de 500 páginas num dia, até porque isso eu acho que seria quase impossível fazer por conta dessa dinâmica que nós temos. Mas comece lendo um pouco coisas que te agradem, coisas que vão te interessar, para depois você ir passando para coisas mais complexas, tá? Então, quanto mais você exercitar isso, mais rápido você vai entendendo para que servem esses sinais. Isso acaba se tornando uma coisa até automática. Tá? E aí com o tempo você vai perceber, tá, então eu utilizava a vírgula bem aqui, eu utilizava o ponto de exclamação, eu utilizava o ponto de interrogação, e isso se tornou uma coisa tão comum no meu cotidiano que já não preciso mais entender a regra a fundo para depois aplicar. Tá bom? Primeiro eu exercito isso diariamente, depois eu vou atrás da regra. Eu costumo dizer que a regra é o último recurso. Tá? O último recurso. Primeiro você vai ver o que está aqui mais próximo, que é mais fácil de se entender, e depois você vai para as coisas mais mirabolantes, digamos assim. Tá? Hoje, vamos lá, vou perder aqui muito tempo, né, com muitas ideias longas, falar sobre os sinais de pontuação, basicamente falar sobre a vírgula. Tá? Hoje vamos falar somente sobre ela, sobre a vírgula, a famigerada vírgula, e entender, por exemplo, em quais situações nós vamos utilizar, nós vamos aplicar essa vírgula. Tá? Então, antes disso, quero mostrar aqui para vocês a importância que essa vírgula tem dentro dos enunciados e
Como que, né, vocês certamente já ouviram alguém dizer que uma vírgula faz toda a diferença. De fato, uma vírgula ela pode fazer toda a diferença sim. Ela vai mudar completamente o sentido, dependendo da intenção do seu interlocutor, né? Já fiz aquela piadinha, né, que você diz assim, já viram uma frase diz assim, vamos comer, aí você tem duas possibilidades. Você diz vamos comer, vírgula, gente, ou vamos comer gente, né? Se você diz vamos comer gente, uma vírgula antes da palavra gente, né, você está convocando as pessoas para irem comer. Se você diz vamos comer gente, você está praticando canibalismo, tá? E quem é que faz essa diferença de sentido? É justamente o acréscimo ou a ausência dessa vírgula que foi colocada ali, tá? Então, por isso que é importante, assim como nesses dois exemplos que eu tenho aqui, que eu trouxe para vocês, tá? Vamos lá. Vamos assim, ó, essa vírgula mãe, né, vírgula de novo, nunca limpa a casa. E o outro exemplo tem, essa mãe nunca limpa a casa. Percebam que até na hora da entonação, isso modifica, porque eu tenho que fazer essa pausa na hora da minha leitura. Se eu digo, essa mãe nunca limpa a casa. E essa mãe nunca limpa a casa. Qual a diferença de sentido que é estabelecida aqui entre essas duas aqui? Tá? Quando eu coloco essas vírgulas aqui, isolo a palavra mãe, isso implica dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou falando diretamente com alguém, e esse alguém é a minha mãe. E esse termo bem aqui é o que eu utilizo para essa pessoa, né, que faz parte da minha vida. Agora, quando eu digo essa mãe nunca limpa a casa, eu não estou me referindo diretamente à minha mãe. Eu estou indicando, desculpem o barulho do cachorro agora, tá? Ele está querendo participar, está interagindo, tá? E aqui, essa mãe nunca limpa a casa. Eu estou indicando, mostrando, né, que existe uma mãe que nunca limpa a casa. O contexto aí já é diferente, tá? E quem faz essa modificação é justamente a presença da vírgula. Não é à toa que nós vamos observar lá nas regras que em alguns momentos é necessário fazer a utilização dessa vírgula se eu quero me referir a alguém, quero falar diretamente com alguém ou com um grupo de pessoas, tá? Nos próximos exemplos aqui, ó, nós temos não, vírgula, quero saber o que se passa. E o próximo, não quero saber o que se passa. Qual a diferença de sentido que nós temos aqui com a vírgula e sem a vírgula? Se eu digo assim, ó, não, vírgula, quero saber o que se passa. Eu estou dizendo que eu estou negando algo que alguém me propôs, é isso mesmo, e estou dizendo que eu quero algo diferente, quero algo modificado. Tá? Então, não, vírgula, quero saber o que se passa. No outro caso, na outra situação, nós temos assim, não quero saber o que se passa. Eu estou recusando completamente aquela informação. Então, a vírgula colocada aqui depois da palavra não, ela vai modificar o sentido. Tá? Se alguém chega para você e pergunta assim, você quer ir ao cinema? Aliás, você quer sair? Você diz, não, vírgula, quero ficar em casa. Entenderam? Se você quer sair, você diz, não quero sair. Aí você não precisa colocar essa vírgula depois do não. Mas se você traz uma informação diferente daquela que foi proposta a você, faça a utilização da vírgula. Tranquilo? Pois bem, então, continuando aqui. Tá? E aí? Quando é que nós devemos utilizar a vírgula? Quando é que nós devemos utilizar essa vírgula? Tá. Basicamente, nós vamos utilizar essa vírgula eu separei para vocês 8 situações, 8 casos. Parece muita coisa, né? Um pouquinho, né? Além do que nós costumamos observar. Mas, como eu já disse para vocês anteriormente, se tivermos o hábito, isso vai ficar, ó, perfeito. Tá? Por uma questão de hábito, de prática. Aí, com o tempo, isso daqui vai ficando tão tranquilo, tão fácil, que você já
Já não vai mais nem lembrar que foi aplicada uma regra ali, de tão fácil que vai ficar para você, tá? Primeira situação, para separar elementos. Tem uma engasguelada aqui, né? Para separar elementos. Que elementos são esses? Costuma-se dizer que são elementos que têm a mesma função sintática. Se eles vão exercer a função de sujeito, se eles vão exercer a função de complemento, etc. Nesse caso aqui, nós temos elementos que exercem a função de sujeitos da oração. Porque eu tenho aqui na frase, português, história e arte são minhas matérias preferidas. Se eu pergunto, quem ou que são minhas matérias preferidas? Eu vou dizer que são português, história e arte. Essas três palavras aqui, elas exercem, na verdade, a função de sujeito. São três palavras que são o núcleo do sujeito. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que português é uma coisa, história é uma coisa também diferente e arte mais ainda. Embora haja uma ligação aqui entre elas, né, uma intertextualidade, mas são disciplinas, são matérias diferentes. Tá? Se são matérias diferentes são elementos diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou separar esses elementos. Tá? Seria a mesma coisa se eu dissesse, por exemplo, são meus melhores amigos. Aí eu digo assim, né, hipoteticamente falando, João, vírgula, José, vírgula, Jorge e Renato são meus melhores amigos. Eu tenho 4 pessoas aqui. O que vai acontecer? Entre essas 3 primeiras pessoas, João, José e Jorge, o que eu preciso fazer? Se são 3 pessoas diferentes, eu vou colocar uma vírgula entre cada uma dessas pessoas. Tá? E coloco o conectivo lá para I, Renato são meus melhores amigos. Tá? Porque se eu excluo essa vírgula entre, por exemplo, João e José, eu vou indicar para a pessoa que está lendo que João e José aí vão acabar sendo uma pessoa só, porque eu não tenho vírgula separando esses elementos. Então vai aparecer como se fosse João, José, vírgula, Jorge. Se eu tirar a vírgula antes da palavra Jorge, pior ainda. Eu vou estar dizendo que João, José e Jorge aqui são os 3 nomes de uma pessoa só. Por isso que é importante eu fazer isso. Então, seja para qualquer elemento, se eu tiver o desejo de separar esses elementos, eu preciso colocar a vírgula, tá? Para deixar isso marcado para o meu interlocutor. Tranquilo? Segundo caso, depois do vocativo. Professor, que diabos, né? O que é? Não, deixa para lá. O que de fato é vocativo? O que é vocativo? O que é isso? Parece caviar, professor. Eu só ouço falar, mas não sei o que é. Tá? Vocativo. Basicamente, o que é o vocativo? Vocativo é toda palavra, todo termo, toda expressão que você utiliza para se referir a alguém, para chamar alguém. Pode ser mesmo para convocar alguém. Não é à toa que o vocativo também pode ser chamado de chamamento, né? Ok? Aguardem só um minutinho aí, por favor. Pronto, voltei. A live tem dessas, né? Mas quando eu for disponibilizar o vídeo no canal para vocês, eu vou fazer a edição, tá? Não sei se vai dar para tirar os latidos do cachorro, mas vou tentar. De alguma forma, tá? Voltando aqui. Vocativo. Então, todo termo que você utiliza para se referir a alguém, pode ser uma pessoa, pode ser seu animal de estimação também, como eu acabei de fazer aqui com o meu, tá? Você precisa deixar essa informação isolada por vírgula. Tá?
Aqui no nosso exemplo, como é que tem? Nós temos aqui, ó. Bom dia, vírgula, Jupira. O que isso quer dizer? Que eu estou falando diretamente com essa pessoa que se chama Jupira, né? Que é uma personagem aí das antigas, tá? Toda vez que eu me refiro a essa pessoa, a este ser, né? Qualquer que seja o ser, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser o crush, pode ser quem você quiser, pode ser até um grupo de pessoas, né? Se você vai mandar uma mensagem de WhatsApp lá no grupo da sua turma, lá da escola, você vai botar lá, por exemplo, galera, vírgula, porque você está se referindo, né, se direcionando a esse grupo de pessoas. Isso é vocativo, tá? Se você diz bom dia, Jupira, né, ou se você manda uma mensagem pro amorzinho da sua vida, né, você pode dizer assim, bom dia, vírgula, razão do meu viver. Não sei se a pessoa vai responder na mesma moeda, né? Se vai ser recíproco, mas pelo menos você demonstrou seu afeto e demonstrou seu afeto de maneira, digamos que adequada, porque você colocou a vírgula. Vai mandar uma mensagem para o professor? Coloque lá. Tudo bem, vírgula, professor. Tá? E bota lá seu ponto de interrogação. Ou você pode deslocar isso, né? Poderia ser antes, poderia aparecer antes, né? Jupira, vírgula, bom dia. Como vai? Entendeu? Se você falar lá, por estar com raiva da pessoa, você diz assim, sai daqui, vírgula, demônio. Né? Você vai, mesmo esquema, né? Sai daqui, vírgula, razão do meu ódio, né? Motivo das minhas neuras ou qualquer coisa que você quiser. Então, vírgula também, mesmo assim. Pode ser uma palavra só para que você se refere àquela pessoa. Podem ser 2, 3, 4, 5, 359 mil palavras. Se essas 359 mil palavras são equivalentes ao que você utiliza para se referir à pessoa, né, a alguém, faça essa utilização com a vírgula. Tá? Se você colocar no início, coloque o nome da pessoa, vírgula, e o restante da frase. Se você colocar no meio, poderia ser assim, ó, parece bizarro, mas existe. Tá? E não é incorreto. Poderia dizer assim, ó, bom, vírgula, Jupira, vírgula, dia, ponto de exclamação. Não estaria errado, mas isso é uma coisa mais rara de ser aplicada, rara de acontecer. Tá bom? Tranquilo? Isso é o vocativo. 3. Entre o aposto. Aposto, não confundam aposto com aposto. Tá? Aposto é um termo que você utiliza com a ideia, com a intenção de explicar alguma coisa. Ou explicar algo. Tá? Ele é um termo explicativo. Tá? Aposto é a ação do verbo apostar. Então, a mudança aí da tonicidade faz diferença. Então, entre o aposto. Olha o que nós temos aqui. Ó. Jubes Cleidson, vírgula, o irmão de Alkin Gelson, vírgula, está lá fora? Aí eu penso assim, tá, agora eu entendi. Então, eu tenho Jubes Cleidson, que né, um nome que não é muito comum. Mas, se você morar num lugar em que vivam aí alguns Jubes Cleidsons, né? Você pode especificar quem é o Jubes Cleidson. Se você especifica o Jubes Cleidson, você vai utilizar isso através de um aposto, tá? Que é aqui, ó, o irmão de Alkin Gelson, tá? Esse aqui, ó, o irmão de Alkin Gelson, é o termo que explica quem é Jubes Cleidson, tá? Por isso que ele apareceu aqui entre vírgulas, tá? Se eu estou explicando quem é esta pessoa bem aqui, eu faço a utilização do aposto e o aposto precisa ficar entre vírgulas. Nesse caso, bem aqui. Tranquilo? Quarta situação, né? O quarto caso. Depois dos advérbios sim e não. Aí, voltando lá para aqueles exemplos, né, que nós vimos há pouco. Tá? Só dar uma volta aqui rapidinho. Percebam que aqui, ó, nós temos a vírgula depois da palavra não. Se a vírgula está depois da palavra não, isso implica dizer que nós precisamos utilizar. Se nós quisermos aí modificar esse sentido. Tá? Eu tenho aqui, ó, depois dos advérbios sim e não. Perguntei, Jubes Cleidson, o irmão de Alkin Gelson, está lá fora?
a resposta: não. Ele não pode sair de casa. Entenderam aí? Com até a pausa, na hora da minha entonação, essa pausa fica bem marcada. Eu digo, não, ele não pode sair de casa. Né? Eu já recebi algumas por exemplo, eu perguntando sobre algo, né? Ah, essa informação pode ser repassada desse jeito? Aí a pessoa mandou a resposta assim, não pode modificar. Fiquei analisando, não pode modificar. Estranho. Aí depois que eu me toquei que a intenção da pessoa era dizer, não, pode modificar. Percebam, não pode modificar e não, pode modificar. São duas situações aqui, são duas informações diferentes. E quem faz essa modificação é justamente a aplicação, a utilização da vírgula que está bem aqui, ó, depois do advérbio não. Tá? Se ele estivesse lá no final, seria antes dele, antes do advérbio, né? Depois seria, no caso, e depois da palavra que casa, né? Ele não pode sair de casa, não. Se eu quero intensificar, tá? Esse não duplicado aqui é justamente para intensificar a informação. Tranquilo? Seria a mesma coisa com sim, tá? Fosse assim, Jubes Cleidson, vírgula, o irmão de Alkin Gelson, está lá fora? Sim, ele está lá fora, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Quinta situação, na intercalação de texto. Né? Temos aqui, ó. Todos vocês, disse Jurema. Jurema é irmã de Jupira, tá? Todos vocês, disse Jurema, são hipócritas. Uau! Frase aqui pesada. O que aconteceu aqui? Perceba que Jurema foi algo que eu coloquei bem no meio, como se eu quisesse fazer uma interrupção no texto, né? Uma quebra ali no texto daquela informação, para deixar marcado que houve ali uma... Isso é bastante comum nas narrativas, né? Você pega alguns livros e você encontra essas informações. Tá? Temos aqui, todos vocês, vírgula, disse Jurema, são hipócritas. Então, essa informação bem que ela apareceu entre vírgulas porque houve uma quebra. Vocês poderiam falar assim, professor, e eu poderia colocar lá no final, todos vocês são hipócritas, vírgula, disse Jurema. Tranquilamente, tá? Pode ser. Guardem só um minutinho, tá? Volto já. Voltei. Então, vamos lá. Certo? Estávamos aqui, né, na intercalação de texto, né? Quando há essa quebra aqui no texto, tá? Eu antecipo essa parte aqui para justamente fazer essa quebra. Eu vou fazer a utilização dessas vírgulas, tá? Eu acho que vocês já até aproveitaram para ler o restante, né? Vamos ver lá. Tá entendido? Belezinha? Vamos lá. 6. Para isolar topônimos. O que são topônimos? Nomes próprios relacionados com determinado lugar ou a um determinado lugar, seguidos de sua respectiva data. Ok? Como é que funciona aqui? Aí eu escolhi, né? Botar aqui São Luís, vírgula, 28 de abril de 2020. Topônimo aqui é o nome do lugar, no caso aqui é o nome da nossa cidade. E em seguida vem a data, que é a data de hoje, né? Tranquilo? Então se fosse, por exemplo, e se for Paris, mesma coisa. Paris, vírgula, e a data. Se for Buenos Aires, mesma coisa. Nova York, mesma coisa. Tá? Se for Codó, no Maranhão, mesma coisa. Codó, vírgula, e a data. Tá? E vão ficar atentos aqui. Eu estou falando com vocês sobre a vírgula, mas fiquem atentos também aos outros sinais de pontuação. Tranquilo? 7. Vamos ver aqui, ó. Para isolar expressões explicativas, corretivas ou continuativas representadas por isto é, por exemplo, ou seja, aliás, entre outras. De maneira mais simples. Toda vez que vocês tiverem que fazer uso do isto é, do por exemplo, ou seja, aliás, entre outras, vírgula. Tá? Se vierem aqui no meio da frase,
entre vírgulas. Se aparecerem lá no final, como às vezes é bastante comum com entre outras, né? Se olha, por exemplo, uma lista de coisas, aí tem, né? Ou entre outros, poderia ser, né? Os principais problemas do Brasil são esse, vírgula, entre outros, ponto. É mais comum aparecer o isto é, ou por exemplo, ou seja, ou aliás, no meio da frase. Então, se aparecerem no meio da frase, coloquem uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Teremos outra live em breve, vírgula. Ou seja, vírgula, na próxima semana, tá? Percebam como ou seja apareceu no meio aqui da frase, então ele precisa ficar, na verdade, ficar isolado por vírgulas, tá? Ficou aqui um pouquinho junto, mas vou dizer aqui para vocês rapidinho como é que funciona, como é que é esse esquema aqui, tá? Opa, deu um jeito aqui rapidinho, tá? Depois eu volto para ele. Oitavo, separar um adjunto adverbial antecipado ou intercalado entre o discurso. Aí preciso, né? Aí já chega uma coisa um pouquinho mais, né? Mais apuradinha, né? Que é em relação ao adjunto adverbial. Tá? Adjunto adverbial é um termo que você utiliza para fazer referência, por exemplo, ao tempo, ao modo, à intensidade. Tá? Olha o que acontece bem aqui nessa frase. Aí vocês vão entender melhor o que é esse adjunto adverbial. Eu tenho essa informação bem aqui, ó. Tá? Hoje à noite, vírgula, estamos falando sobre pontuação. Ponto. Tá? O que aconteceu aqui? Qual seria a ordem normal da frase? Seria assim. Estamos falando sobre pontuação hoje à noite. Essa que seria a ordem normal da frase. Tá? Mas o que aconteceu? Esse termo bem aqui, hoje à noite, que é um adjunto adverbial de tempo, ele foi o quê? Antecipado. Ele está antes do que se esperava. Se ele está antecipado, o que acontece? Ele precisa ser isolado por vírgula. Tá? Existe uma regra que fala que se o adjunto adverbial ele tiver até 3 palavras aí na formação dele, o uso da vírgula é facultativo. Aliás, o uso da vírgula é facultativo. A concordância nominal aqui. O uso é facultativo. E aí, como é que eu vou aplicar isso? Observem que hoje à noite são 3, né, palavras ali. São 3 termos que estão ali formando esse adjunto adverbial. Segundo essa regra, nós poderíamos utilizar ou não essa vírgula. Tá? O que eu, professor Edu, o que eu prefiro? Independente do adjunto adverbial possuir um termo, 2, 3, 4, 5, 29 mil, tá? Eu uso a vírgula. Por que eu uso a vírgula? Porque estilisticamente falando, né? Já ficou também aí a questão não vou nem estilisticamente, mas esteticamente mesmo falando, a frase fica mais bonita e fica marcado aqui para você que esse termo de fato foi antecipado, tá? Fica claro, tá bem aqui, o termo foi antecipado, então eu já sei que aqui eu poderia ter deixado esse hoje à noite lá no final, mas eu antecipei por qualquer que seja a razão, talvez por deixar isso daqui em evidência ou não. Tá? Aí depende da tua intenção, da sua intenção discursiva. Tá? Poderia ficar bem aqui? Estamos falando, vírgula, hoje à noite, vírgula, sobre pontuação. Também daria do mesmo jeito. Tá? Mesmo caso lá que acontece com o vocativo. Se você coloca no início do início da frase, você coloca o vocativo, vírgula, e o restante. Se você coloca no meio da frase, você coloca numa parte dela, vírgula, o seu adjunto adverbial, né, outra vírgula e essa continuação. Tá? Basicamente, nessas situações é que nós devemos utilizar esse adjunto adverbial. Aliás, são nessas situações que nós devemos utilizar a vírgula.
tá? Consertei aqui já já, tá bom? É para essas situações, tá? Recapitulando aqui, só uma voltinha aqui rápida, para quando nós formos fazer os exercícios, as atividades, vocês já estarem aí craques, tá? Para separar elementos, depois do vocativo, entre o aposto, depois dos advérbios sim e não, na intercalação de texto, para isolar topônimos, para isolar expressões explicativas, corretivas ou continuativas, né? Essas representadas aí por isto é, por exemplo, tal. E separar um adjunto adverbial que está antecipado ou intercalado, né? A questão aqui da antecipação é que ele vem no começo. Intercalado se ele estivesse aqui no meio da frase. É o mesmo que acontece aqui, né? Com disse Jurema. Né? Poderia estar lá no final, mas ficou aqui intercalado. Tá? Continuando. Opa, vamos lá. Quando nós não devemos, aí eu até deixei um destaque aí. Quando não devemos utilizar essa vírgula, tá? Aqui não tem essa história de ser facultativo, não. Aqui é terminantemente proibido. É pecado. É pecado utilizar a vírgula nessas situações, tá bom? E tem muita gente que comete esse pecado, tá? Tem muita gente que comete esse pecado ainda. Mas estas pessoas serão curadas. Serão curadas. Vamos lá. É a cura gramatical. Vamos lá. Para separar o sujeito do predicado. Ah, professor, é difícil. Não, é difícil se você não souber o que é sujeito, se você não souber o que é predicado. Se você não souber o que é isso, nem adianta. Não vai avançar. Tá? Mas o que é o sujeito? Aquele que executa, o que sofre a ação. E o predicado é aquele termo, né, que é uma informação sobre esse sujeito. Basicamente, é isso. Tá? E eu até coloquei aqui como é que seria a forma correta, né, o certo, o errado aqui no caso, e o certo e o errado. Coloquei aqui para vocês. Tá? Primeiro está o errado e embaixo está o correto. O que acontece aqui? Ó? Nessa primeira situação, nós temos a frase escrita dessa maneira. Vocês, vírgula, são muito importantes nesta live. Estou falando com vocês aí, tá? Vocês estão do outro lado aí acompanhando. Vocês, vírgula, são muito importantes nesta live. Tá? Quem são muito importantes nesta live? Vocês. Ó, vocês são muito importantes. Se vocês são... Eu não tô chamando, não estou convocando ninguém para eu colocar essa vírgula bem aqui. Só se eu estivesse falando assim, ei, vocês aí, fiquem atentos, tá? Outra situação, mas não é isso que eu quero dizer. Então, essa vírgula bem aqui que foi colocada, vocês são muito importantes nesta live, ela jamais deveria ser utilizada aqui. Por quê? Porque eu estou separando o sujeito, vocês, do seu respectivo predicado. São muito importantes nesta live. Quem? Vocês. Então, eu não posso separar aqui. Então, esta é a forma considerada errada de acordo com a gramática. Tá? E essa aqui é a forma correta. Esse aqui é o errado, este aqui é o correto, sem a vírgula. Ok? Não separa o sujeito do predicado de jeito nenhum. Se eu escrevo, por exemplo, uma redação e quer dizer que o Brasil é um país cheio de cultura, aí eu boto lá, o Brasil, vírgula E. Como assim? Que viagem. Não, o Brasil é o país. Até na hora da minha. Ninguém vai falar assim, o Brasil Não. Eu tenho isso também na minha fala. Se eu escrever, eu tenho para saber se na hora da minha escrita isso vai fluir ou não. Sacaram aí? Belezinha? Então vamos lá. O segundo caso aqui, segunda situação. Entre o verbo e seus complementos. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui o verbo, né? Eu preparei. É um complemento, né? Quem prepara alguma coisa, tá? Eu preparei, vírgula, alguns materiais de revisão. Isso é verdade, tá? Depois eu vou disponibilizar aí para quem se interessar. Eu preparei, vírgula, alguns materiais de revisão. O que eu preparei? Não foram alguns materiais de revisão? Então, eu não posso fazer uso dessa vírgula aqui separando o verbo, que é preparar, porque ele é um verbo que sozinho ele não dá conta da informação. Né? Por isso que ele precisa de um complemento. Então, eu preparei o quê? Algumas matérias de revisão. Então, eu não posso colocar isso daqui. Tá? Se eu digo, por exemplo, eu preciso
vírgula, da ajuda de vocês. Também não tem nada a ver, tá errado. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu não posso separar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então eu não posso colocar ali uma vírgula separando o verbo precisar do complemento. Entenderam? Fiquem ligados aí. Outra situação. Entre o nome e o adjunto nominal ou o complemento nominal. Também fiquem atentos a isso aqui. Isso aqui é conteúdo lá do ensino fundamental. Ah, pessoal, mas eu não me lembro disso daqui. Tá na hora de revisar, viu? Revise enquanto há tempo. Tá? Então aqui, adjunta de nominal ou complemento nominal. Eu tenho muito amor. Beleza, você fala, eu tenho muito amor. Mas quem tem amor a algo ou a alguém. Então aqui eu preciso de uma informação a mais. Aí eu digo, eu tenho muito amor, vírgula, a minha profissão. Por que que está errado? A palavra amor aqui, ela está precisando de um complemento, que é a minha profissão. Se está precisando de um complemento, que é a minha profissão, eu não vou utilizar essa vírgula bem aqui. Eu preciso eliminar essa vírgula e vou fazer da forma correta agora aqui. Ó. Eu tenho muito amor à minha profissão. Se eu digo assim, eu tenho pena, vírgula, de você. Não. Tem pena de algo de alguém. Mas a palavra pena vai precisar de um complemento. Então, eu não posso colocar uma vírgula entre a palavra e o seu complemento. Eu moro perto do hospital. Aí lá perto do hospital, eu boto perto, vírgula, do hospital. Também não. Tá? Perto do hospital. Tudo aí de uma vez. Tranquilo? Então, foquem. É importante focar lá nas situações em que nós devemos usar? Sim. Mas há muitas pessoas que erram bastante, que se equivocam bastante nessa situação em que não se deve utilizar. Tá bom? Tranquilo? Continuando aqui. Vamos lá. Eu tenho alguns exercícios. Beleza? Mas agora eu vou dar uma paradinha bem aqui. Tá? E vou dar uma olhada no que vocês estão comentando ali no chat. Ok? Voltamos já já. Dúvidas por aí? Então vamos lá. Vírgula é uma coisa importantíssima, tá? Eu acho que eu não sei se é Pocoto ou Pocotó TV que está aí acompanhando. Evane, prazer ter você aqui, professora Ana Bogeia, de novo, viu? Prazerzaço. Acho que é isso, né? Não sei. Depois eu pergunto aí para você se é isso mesmo, tá? Então, estamos aqui, né, tratando dessas informações. Tranquilo? Então, a galera que participou aí, que tem participado aí, beleza? Vai compartilhando, vai divulgando. Quem não veio para a live hoje, infelizmente, tá perdendo, viu? Tá perdendo muito, porque isso aqui é sensacional. Vamos lá. Vamos aos às nossas atividades, os nossos exercícios. E vão comentando aí, viu? Se a conexão tá boa, se as informações estão bacaninhas, tá? Vamos lá, aos exercícios. Primeiro, indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto. Leiam aí comigo para vocês saberem aí qual é e responderem certinho, tá? Corretamente. Indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto. A alternativa tem assim, ó, Paula Marques, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos, né? É um pouco estranho, né? Geralmente aluno não gosta, estudante, né, não gosta de professor muito exigente, né? Alguma coisa está estranha nessa homenagem aqui deles. Deixa pra lá, tá? B. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. C. Doutora Helena e Senhor Paulo, vírgula, são os melhores funcionários da empresa. Ponto. Amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Vírgulas aí apareceram, né? E letra E. Vocês são especiais, meus amigos. Aí repensando rapidinho, aí respondam aí nas anotações de vocês, nos cadernos de vocês, qual é a alternativa
correta sobre isso? Em qual delas o uso da vírgula está incorreto, tá? Ou seja, em 4 dessas informações nós temos a vírgula certinha, corretinha. E em uma delas deu uma bugada, né? E aí, pensaram? Acharam informação? Certinho, bonitinho, filé? Então vamos lá, para a resposta. Opa, peraí, opa, agora sim. Quem marcou a letra C se deu bem, acertou, tá? E eu vou explicar aqui uma por uma, por que é desse jeito, tá? Eu só tem 3 questões, 3 ou 4 questões para vocês, então vai dar para explicar direitinho. Olhem só aqui, ó. Na letra A, nós temos assim, Paula Marques, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos. Lembra da história do aposto, que é um termo explicativo? Tá? Que aqui, ó, Paula Marques, eu estou explicando quem é essa pessoa. Então eu botei aqui, ó, a professora mais exigente da escola. Percebam que ficou entre vírgulas. Tranquilo? Por isso que as vírgulas estão adequadíssimas. Enfim, não, estão corretíssimas. Eu não soube fazer aqui a... Não me lembrei como é a flexão do adjetivo. Tá? O grau. B. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. O que aconteceu aqui? Esse termo bem aqui, ó, cansado da vida que tinha, foi antecipado. Né? Porque o correto é que Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar, cansado da vida que tinha. Essa que seria a ordem normal. Então isso daqui, ó, foi o quê? Antecipado. Por isso que está aqui isolado por vírgula. C. Doutora Helena e senhor Paulo são os melhores funcionários da empresa. Aí aqui está óbvio, né? Porque que essa é a resposta da nossa questão. Eu não vou separar o sujeito do predicado. Doutora Helena e senhor Paulo não são os termos que formam o sujeito da oração? Quem são os melhores funcionários da empresa? Doutora Helena e senhor Paulo. Então essa vírgula bem aqui, ó, nada a ver. Nada a ver. E amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Eu estou aqui fazendo o quê? Separando os elementos, que são meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Então, eu preciso colocar a vírgula. E aqui levar vocês são especiais, meus amigos. Por que ficou aqui? Entre vírgula. Porque eu estou me referindo a um grupo de pessoas que eu considero os amigos. É um vocativo. Tá? Se é um vocativo, eu não vou lá. Sem vírgula. Tá? Vamos à próxima. Assinale a opção que indica uma função incorreta da vírgula. Nós temos aqui algumas funções que são exercidas pela vírgula. 4 delas são verdadeiras e uma não. Não está certinha, não. Tá? Aqui, ó. Separa elementos coordenados em orações com a mesma função sintática. E aí, isolar os outros elementos explicativos. Separar os advérbios sim e não em respostas. Será? B. Separar o sujeito do predicado e o objeto direto do objeto indireto. E a letra E, isolar nomes de lugares. Fácil essa, né? Obviamente que a resposta é qual? A letra D. Tá? Vocês nem precisaram pensar muito. Letra D. Por que a letra D? Acabei de falar na questão anterior. Separar o sujeito do predicado e o objeto direto do objeto indireto. Nem pensar. Né? Aí, vi lá. Enfim, nem pensar. Eu não vou separar aqui. Tá? Sujeito de predicado eu nunca vou separar. A não ser que eu tenha um aposto. Aí é outra situação. Tá? Somente nesse caso. Mas, do nada, não tem aposto nenhum. E separo? Não faça isso. Não faça isso. É terminantemente proibido. Tá? Certinho? E aqui o nome dos lugares nós já vimos lá, né? São Luís, tal, vírgula, 28 de abril de 2020, né? Beleza. Tá bom? Vamos à próxima. Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase. Nós temos uma frase e as vírgulas foram empregadas ali. E nós vamos marcar aqui qual delas está se referindo, né, a essa utilização, a esse emprego da vírgula. Tá? Tem assim,
Nós temos assim, guri que finta banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Né? Lourenço de Aféria. Aí na letra A, separar o aposto, separar o vocativo, separar orações coordenadas assindéticas, que isso aí é uma coisa mais pra frente, separar a oração subordinada adverbial da oração principal, separar palavras com a mesma função sintática. E aí, o que vocês acham? De acordo com essas palavras aí, a disposição delas, a utilização da vírgula, qual foi a aplicação, a utilização dessa vírgula? Para quê? Para que será que foi? Hein? Se vocês marcaram a letra E, perfeito, acertaram. A letra E é justamente para você separar. Eles têm a mesma função sintática aqui, tá? São complementos, ó. Que fintam o quê? Banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Essas palavras aqui têm a função de objeto direto. Se elas têm a função de objeto direto, de complemento do verbo aqui, isso implica dizer o quê? Que elas têm a mesma função sintática, que é a função de objeto direto. Tá? Então, são elementos com a mesma função sintática, são elementos que são separados aqui, entre si. Tá? Vamos à próxima. Justifique as vírgulas empregadas nas seguintes frases. A primeira frase diz assim: em 1695, 7.000 homens veteranos marcharam sobre Palmares. Né? Tem um texto aí, foi retirado de um texto que faz referência aí ao Quilombo dos Palmares, né? Os personagens aí também. Na letra B também fica mais claro isso. E vive ainda a lembrança do último zumbi, o rei de Palmares, o guerreiro que viveu na morte o seu direito de liberdade e de heroísmo. E aí, o que aconteceu agora aqui? Tá? Qual é a justificativa aqui? Se vocês estivessem estão, aliás, diante dessas duas frases, como é que vocês justificariam a aplicação da vírgula aqui? Aliás, das vírgulas, né? Na letra A, nós temos uma vírgula que foi colocada aqui depois, né, de 1695. E aqui na letra B, nós temos uma vírgula depois da palavra zumbi e outra aqui depois da palavra Palmares. Então, aqui, ó, o rei de Palmares ficou isolado aqui, ó, por vírgula. E aqui, depois de 1965, o que aconteceu? Tá? Quem pensou dessa forma, mandou bem. Tá? O que aconteceu na letra A? Por ser uma adjunta adverbial de tempo que foi antecipado, podemos fazer uso da vírgula. Como assim, professor? Muito simples. Ó. Qual seria a ordem normal? 7.000 homens veteranos marcharam sobre Palmares em 1695. Tranquilo? Belezinha. Aqui, ó, em 1695 deveria aparecer lá no final. Mas ele foi o quê? Esse adjunto adverbial de tempo. Ele foi antecipado. Se ele foi antecipado, vírgula. Eu botei aqui, podemos fazer uso da vírgula, porque como eu disse a você,